Nesse vídeo eu vou te contar quais são os 10 itens que você precisa evitar se quiser ter uma decoração prática aí na sua casa. Oi, eu sou a Thaisa Tosati, sou psicoarquiteta, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E hoje a gente vai falar de casa prática, porque para mim esse é um ponto fundamental quando eu penso aí na decoração da minha casa. Eu sou uma mulher muito prática e busco também praticidade dentro de casa, principalmente para ter mais tempo de qualidade com a minha família. Então, tudo que eu puder evitar de colocar, desde que isso ali não atinja o meu gosto pessoal, eu prefiro fazer e colocar realmente na balança, né? Eu sempre falo isso. Aqui eu vou elencar alguns itens, mas você precisa colocar na balança para ver se realmente vai fazer sentido aí para a sua família e para o seu gosto investir ou evitar, né, esses elementos. Porque muitas vezes a gente vai falar aqui de algum elemento que não é prático, pensando em limpeza, mas é algo que você ama. Então, muitas vezes vai ser melhor você colocar, mesmo tendo ali um trabalhinho a mais na questão da limpeza, porque você vai ter ali um espaço que vai refletir o seu gosto, que você vai estar ali amando aquele ambiente, sabe? De nada vai adiantar prezar por colocar aí coisas que são práticas dentro de casa, se aquilo realmente não for o que você queria, não for o que você gosta. Porque aí você acaba ficando infeliz toda vez que olhar para aquele elemento, toda vez que estiver dentro daquele ambiente. Então, sem mais delongas, vou começar falando aí, primeiramente, das cubas esculpidas. Cuba esculpida sempre é aquele assunto, né, que realmente tem quem ame e tem quem não queira de jeito nenhum dentro de casa. Eu tô nesse segundo grupo. Eu acredito que a cuba esculpida é viável quando você tem ali um banheiro ou um lavabo bem compacto. Que uma cuba tradicional, por exemplo, de apoio ou de embutir, ficaria inviável porque realmente o espaço que você tem de bancada é muito compacto. Então, nesse caso, a cuba esculpida vai ser a melhor opção, porque ela é versátil, né? Você consegue fazer ela na medida que você precisa. Porém, junto com isso, também vem aí a questão da limpeza, né? Por ter ali os cantos retos, diferente da cuba de louça, né, que vai ter os cantos arredondados, a cuba esculpida acaba se tornando mais difícil de limpar nesses cantinhos que vão estar ali a 90 graus, sabe? Então, se você gastaria ali 5 minutos, digamos assim, para limpar uma cuba de louça que rapidinho você limpa, a cuba esculpida você já gastaria 15, 20, sabe? Porque realmente tem que passar escovinha ali naqueles cantinhos, né? Tem que ter um cuidado maior no dia a dia. Por isso que muitas vezes eu nem indico a cuba esculpida se você utiliza o banheiro aí diariamente, porque acaba que vai ficar ali mais difícil para limpar, né? Porque você está usando ela com mais frequência, então com isso ela vai sujar ali mais rápido. Então eu não indicaria, evitaria cuba esculpida aí se quiser ter um banheiro mais prático, tá? Então eu prefiro colocar ali uma cuba de louça, independente aí do tipo dela, seja de embutir, seja de apoio, seja de semi-encaixe. Prefiro as cubas de louça nesse caso. Outra coisa, pensando em banheiro, é o famoso box até o teto, né? A gente sabe que existem inúmeras vantagens, desvantagens, né, de cada elemento que a gente coloca dentro de casa. Inclusive, em relação a box até o teto, tem um vídeo aqui no canal onde eu te conto, né, essas vantagens e desvantagens. Vou deixar esse vídeo aqui nos cards e também na descrição. Mas eu não colocaria se eu quisesse ter aí uma casa prática, pensando também, gente, que somos nós quem fazemos a limpeza. Se o seu caso, o seu cenário for outro, né, no sentido de você ter alguém aí que te ajude com a limpeza, aí sim você pode realmente pensar se seria ideal você colocar, justamente porque não é você ali propriamente que vai estar limpando, né? Você vai estar pagando alguém para fazer isso por você. E aí você pode colocar na balança. Mas o box até o teto tem uma questão, né? Ele realmente promove ali aquela sensação de banho gostoso, aquela sensação de sauna, mas na hora da limpeza, né, já é difícil de limpar um box com altura convencional, né, de 2,10, de 2,20. O box até o teto, dependendo da altura do seu banheiro, vai ficar ali com 2,70, 2,60, 2,80, 3 metros, depende muito aí da altura, né, do seu banheiro. E aí pensa isso na hora de limpar esse banheiro, né, na hora de lavar ali esse box.
Principalmente porque é vidro, né? Então a gente precisa ter ali um cuidado maior, porque senão fica manchado, né? E aí, até mesmo pensando no vapor que vai ficar ali. E existem também no mercado escovas, né? Até mesmo escovas que vão ter ali um cabo extensor que vão te ajudar nesse quesito. Pensando até mesmo em janelas, né? Que são aí mais altas. Então, como eu disse, tem que colocar na balança. Se for algo que você gosta e queira muito, dá para você colocar, até mesmo porque tem aí utensílios de limpeza que vão te auxiliar nessa questão, mas eu também evitaria, preferia colocar ali um box com a altura convencional. Outro item que envolve não só o banheiro, mas toda a casa, é o porcelanato polido e também os porcelanatos com a superfície mais clara, o branco, por exemplo. Eu não colocaria porque o porcelanato polido, por ter essa camada de polimento, né, na superfície, acaba realmente deixando ali mais evidente a sujeira. Então, para nós mulheres, por exemplo, qualquer fiozinho de cabelo que cai, para quem tem animal em casa, qualquer pelinho que cai ali, você vai ver com muita nitidez. Então, isso acaba dificultando a limpeza, porque para quem tem problema aí com limpeza, que gosta de estar sempre ali tudo limpinho, vai acabar se tornando escravo do próprio piso, sabe? Porque você vai ter que ficar limpando ali o tempo todo. E eu não indico também uma superfície tão clara como o branco, justamente por evidenciar essa sujeira. Aqui não quero dizer que eu fique, que eu goste de ficar em um ambiente com piso sujo, não é sobre isso. Mas eu tô falando de casos ali que a sujeira fica tão aparente que você quer ficar limpando ali o tempo inteiro. E isso não faria sentido com a rotina que eu levo atualmente, né? Fora que gasta mais tempo também para limpar, fica manchado, arranha mais fácil do que os outros revestimentos, do que o próprio acetinado, por exemplo. Então não é aí um porcelanato que é o meu preferido. Pensando nessa questão de mancha, uma outra coisa que eu não usaria dentro de casa são guarda-roupa, closet, armário de cozinha ou qualquer outro armário aí que tenha as portas com aquele vidro reflecta, por exemplo, sabe? Aquele vidro que é super bonito, né? É realmente muito bonito, traz ali uma sofisticação, mas pensando que eu não tenho ali aquele cuidado de ficar pegando assim, sabe? Bem detalhista, eu não colocaria, porque eu sei que ia ficar ali com marca de dedo, ia ficar ali manchado, né, de certa forma, e aí isso vai tomando mais tempo de limpeza, né, quando a gente vai ali fazer a arrumação da casa. Então, se me toma mais tempo, impede com que eu fique ali com tempo de qualidade com a minha família. Então, eu prefiro não colocar. Prefiro ter ali, seja o guarda-roupa, o armário, com o MDF comum. Inclusive, tem MDF aí atualmente no mercado, que ele tem uma tecnologia que não deixa a sua marquinha de dedo. Porque a gente sabe, né, que tem MDFs aí que assim que você pega também, ele fica manchadinho. Agora, esse tipo de MDF, ele é um pouco mais limitado, tá, em relação a cores. Então, ele tem ali cores só mais neutras, mas tem essa tecnologia de você pegar, por exemplo, e não ficar a marca do seu dedo, o que já é um avanço pensando em questão de limpeza, né? Eu falei de armário, isso me fez pensar na cozinha. Dentro da cozinha, uma coisa que eu evitaria é trabalhar ou com um fogão convencional que a gente já conhece, ou com um cooktop a gás, né? Porque o cooktop a gás vai ser ali propriamente o fogão sem o forno. E aí o que me incomoda muito nesses modelos? As trempes, né? Aquele tanto de coisa que você precisa ficar limpando, sabe? E aí na hora que você conhece o cooktop de indução, por exemplo, você percebe o quão mais prático ele é na hora de fazer limpeza. O cooktop de indução, você vai trabalhar ali limpando ele ali só com uma flanelinha, com um papel toalha, e ele tem a base plana, né? Ele não tem nada ali de trempe, por exemplo, porque você coloca a panela direto em cima da superfície do cooktop de indução. Diferente do cooktop a gás, que você vai precisar ficar tirando, né, todas aquelas trempes, limpando, e o mesmo com o fogão. Inclusive, tem vídeo aqui no canal que te mostra as principais diferenças entre cooktop a gás e cooktop de indução. Vou deixar esse vídeo aqui nos cards e também na descrição. Uma coisa que a maioria das pessoas que tem vai concordar comigo é sobre o ralo invisível. Para você que não sabe, o ralo invisível pode ser tanto linear como quadradinho, mas ele vai ter um suporte ali para colocar a mesma peça de porcelanato do piso, para dar realmente essa sensação de que tá invisível o ralo, né? Mas aí tem uma questão. No dia a dia do uso, né? Na realidade, na hora que você vai fazer a limpeza, ela acaba se tornando muito mais difícil. Por quê?
entre a peça de porcelanato e a estrutura do ralo, acaba juntando um limozinho ali. Então, te toma mais tempo de limpeza. Acredito que a maioria das pessoas que tem, já de ouvir relatos, quer tirar e quer trocar esse tipo de ralo. Nesse caso, eu prefiro utilizar ali o ralo oculto, que tem diferença, tá? Pensando nessa coisa de ter um ambiente mais clean, o ralo oculto vai ser aquele ralo que vai ter a tampinha em inox. Então, ele tem ali, você não fica vendo aquela grelhinha como era o ralo antigamente, tem essa tampa e ele é mais fácil de limpar porque não tem essa questão do recorte, né? Mesmo tendo uma mão de obra muito qualificada para executar o ralo invisível, ainda assim vai ser mais difícil de limpar. Outra coisa que eu evitaria ao máximo se eu quisesse uma casa prática é ter tapete felpudo na minha casa. Principalmente pensando que eu sou uma pessoa que tem rinite, né? E o tapete felpudo tem ali pelos, né? Muitos pelos. E acaba realmente juntando mais poeira com o tempo. Não tem jeito, gente. Eu sempre falo isso por aqui, né? Não existe nada na sua casa que vai ser ali a prova de sujeira. Tudo vai sujar. Porém, realmente existem coisas ali que sujam, né? E que acumulam um pouco mais facilidade, como é o caso do tapete felpudo, né? Então, para minha alergia e também pensando na praticidade de lavar esse tapete, que é muito mais difícil, eu prefiro ter tapete, inclusive tenho, totalmente sem pelo, né? O meu aqui é um tapete liso, assim, né? Sem pelo, plano e é em algodão, o que fica muito mais fácil de limpar, não é um tapete que acumula pó, como no caso dos tapetes felpudos. Uma coisa que eu tenho aqui na minha casa e que é muito chato para limpar, gente, são portas de correr. Isso quando o trilho dessas portas, né, ficam ali no piso. O que acontece? Por ter esse trilho, a sujeira acaba ficando totalmente acumulada ali. E aí, para você tirar a sujeira desses trilhos, gente, é uma dificuldade imensa, imensa. Você vem com vassoura, vem com escovinha e joga água. Nossa, assim, é uma coisa que não faz sentido nenhum para mim. Eu gosto de portas de correr, tá? De verdade. Mas quando elas têm ali o trilho no teto, por exemplo, que não vai acumular tanta sujeira como é no caso do trilho no piso, sabe? Isso vale não só para portas aí dos ambientes, mas também até mesmo porta dos armários, tá? Eu evitaria ao máximo colocar a porta de correr nos armários, pensando justamente nesses trilhos que acabam realmente acumulando um pozinho ali que dificulta muito a limpeza. Então, assim, por experiência própria, não tenha. Um outro elemento que por experiência própria eu te indico evitar se você quiser uma decoração e uma casa mais prática é o sofá em suede. Eu já tive um, o meu era em suede, era aquele tecido bem macio, parecido com veludo, que é bem gostoso ao toque, não nego. Nesse aspecto ele tem uma vantagem muito boa, mas ao mesmo tempo, pelo menos para mim, era um tecido muito fácil de sujar. Então aquilo acabava me incomodando e eu tinha que ficar limpando o sofá a todo momento, sabe? E aí reformamos aqui o nosso sofá, agora ele é um sofá em linho e para mim o linho é mais fácil de limpar. Então eu faço a limpeza dele aqui, é muito tranquila, 2 vezes ao ano a gente manda, né, ele para lavar mesmo com uma empresa especializada, mas durante o mês aqui, durante as semanas, a gente mantém ali a limpeza e eu mesmo faço, então para mim é muito mais tranquilo do que o sofá em suede. Um outro elemento que eu evitaria, se eu quisesse ter aí uma casa mais prática, são os ripados profundos. A gente sabe que ripado aí é algo que todo mundo está utilizando, e quando eu falo desse ripado, eu estou falando ali do feito em madeira ou MDF, né? Que você ali vai estar fazendo ripa por ripa. E aí na hora que você projeta isso, né? Na hora que você pede aí para o seu fornecedor, o ideal é que você não coloque as ripas tão profundas. Deixa eu te mostrar, vou até chegar pertinho para você ver. Se você tem aqui, ó, esse ripado, e aí isso daqui é a profundidade dele, ó. Então esse daqui tem 1 centímetro de profundidade, tá vendo? Então para você limpar fica mais fácil. Agora imagina você ter aqui um ripado mais profundo, mais alto. E aí você tem uma ripa do lado da outra. Para você limpar, acaba se tornando, né, algo mais difícil. Outra coisa também em relação a ripado é o espaçamento, né, entre uma ripa e outra. Porque repara que aqui tem um espaçamento mínimo. Então, para você ficar passando aqui o paninho, a flanela ou até mesmo o espanador, que não vai limpar assim com tanta perfeição,
fica mais chatinho na hora de fazer a limpeza, sabe? Agora, se o espaçamento fosse mais largo, ficaria mais fácil para limpar. Então, pensando em casa prática, se você quiser ter um ripado, você pode ter, não tem problema algum, desde que você se atente a esses detalhes, sabe? De não fazer a ripa tão profunda e de não fazê-la com um espaçamento muito pequeno, sabe? Porque aí acaba dificultando mais na limpeza. Por fim, pensando nas cozinhas, uma coisa que eu evitaria é ter aquela cozinha cheia de prateleiras, ao invés de ter ali armários fechados. A gente sabe que quando falamos de cozinha, né, a gente está falando ali de um ambiente que vai ter diversos elementos, né, que a gente vai estar mexendo ali dentro da cozinha, além da própria gordura, né, das refeições que a gente fica ali fazendo. Então acaba que realmente tudo que estiver fora, né, que não estiver guardado, vai acabar sujando, engordurando muito mais fácil, mesmo que você tenha uma coifa, tá? Então eu evitaria ter aquela cozinha cheia de prateleiras. Eu sei que fica algo bonito, super charmoso, então você pode ter, mas se for para colocar ali tudo de prateleiras, por exemplo, eu não colocaria pensando na praticidade. Mas novamente eu quero ressaltar que você tem que colocar na balança aquilo que é prático, mas aquilo também que você quer muito, que você deseja muito ter. Porque se for algo que você deseja muito ter, é melhor que você tenha e gaste ali um tempinho a mais na limpeza. Agora que você conheceu a minha lista de itens que não deixam a casa prática, me conta aí nos comentários se você acrescentaria mais coisas nessa lista. Eu aposto que você tem aí várias coisas que você não utilizaria dentro de casa. Deixa aqui nos comentários para que a gente consiga ajudar mais pessoas. E já que a gente falou de casa prática, já vou deixar essas outras duas sugestões de vídeo que eu tenho certeza que também podem te ajudar. Beijo!